Ao ouvir que o Mar de Azov é o mais perigoso do mundo, muitos de vocês talvez não consigam segurar uma risadinha de descrença. E de fato, para grande parte das pessoas, quando se fala em um mar mais perigoso, a imagem que vem à cabeça costuma ser de um lugar completamente diferente. Nomes como Estreito de Drake, Mar do Sul da China, Mar de Barents ou Mar do Norte são frequentemente mencionados. Mas o Mar de Azov? Quase nunca, né? Então, antes de tudo é preciso deixar bem claro, com base em que a gente define o que é perigoso? Se o critério for ameaça de pirataria, então os mares mais perigosos seriam o Mar Vermelho ou o Golfo de Aden. Se o foco for a severidade das condições naturais, quase não há lugar mais brutal que o Estreito de Drake. E se a gente olhar para o número de naufrágios, o campeão de acidentes é na verdade o Mar do Norte. Olá pessoal, mas reparem, em nenhuma dessas listas aparece o nome de Mar de Azov, certo? Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Então, hora da gente dar mais uma olhadinha de perto nisso juntos. De onde surgiu o Mar de Azov? À primeira vista, essa pode parecer uma pergunta meio estranha. Afinal, quando se fala da origem dos mares, muitas vezes é preciso voltar a períodos tão remotos da história da Terra que só nos resta trabalhar com hipóteses e suposições. E nesse sentido, o Mar de Azov não é uma exceção. No entanto, durante os últimos 2.500.000 anos, chamar a bacia do Mar de Azov de mar seria um baita exagero. Nesse intervalo, a Terra passou por várias eras glaciais. E a cada uma delas, o Mar Negro virava um lago de água doce, o Estreito de Kerch desaparecia e a bacia do Mar de Azov secava completamente. Ainda assim, ao contrário da maioria dos mares, o Mar de Azov tem algo de especial. Talvez não dê para apontar o dia do seu nascimento, mas pelo menos o milênio em que ele surgiu é bastante claro. E nesse ponto, quase todos os cientistas concordam. Acredita-se que o Mar de Azov se formou há cerca de 7 a 8 mil anos. Isso aconteceu quando o nível dos oceanos subiu rapidamente em escala global, fazendo com que as águas do Mar Mediterrâneo invadissem o Mar Negro pelo Estreito de Bósforo. E não foi uma entrada tranquila de água, não. Foi um verdadeiro rompimento, um colapso violento. Segundo os geólogos William Ryan e Walter Pittman, que propuseram essa hipótese, por 300 dias seguidos, o Mar Negro recebeu diariamente 42 quilômetros cúbicos de água, o equivalente a mais de 200 cataratas do Niágara despejando ao mesmo tempo. Em termos geológicos, 300 dias são um piscar de olhos. Mas foi tempo suficiente para encher o Mar Negro, estabilizar o nível de água e inundar completamente a bacia do Mar de Azov através do Estreito de Kerch. Foi, sem exagero, uma catástrofe colossal. Nem todos os animais e até mesmo seres humanos conseguiram escapar para um lugar seguro. Por isso tudo, o Mar de Azov é considerado o mar mais jovem do mundo. E até hoje o nível da água segue variando bastante, influenciado tanto por fatores naturais quanto pela ação humana. Suas margens continuam mudando de forma em tempo real. O mar mais raso do mundo. Por ser relativamente jovem e ter uma bacia com relevo plano, o Mar de Azov acabou se tornando o mar mais raso do planeta. Mas quem acha que por ser raso ele se parece com uma grande praia de águas mornas, está cometendo um sério engano. Na verdade, o Mar de Azov é mais raso do que muitos rios. Sua profundidade média é de apenas 7 metros, e mesmo nos pontos mais profundos não passa de 14 metros. Se você colocasse um prédio de 5 andares ali, o telhado ainda ficaria fora d'água. Claro que em pouco tempo esse prédio viraria escombros. Com as tempestades violentas que costumam ocorrer entre o outono e o inverno, bastaria o primeiro impacto do vento para ele desabar. Achar que o mar raso é mais seguro durante as tempestades também é um erro. Na verdade, é o contrário. O perigo das águas rasas está no fato de que até ventos não muito fortes já são capazes de agitar a superfície do mar com força. E o tipo de onda que isso gera é totalmente diferente das ondulações amplas e suaves dos oceanos. Elas são curtas, afiadas e se movem em direções imprevisíveis. Quando se trata de ondas oceânicas gigantes, o navio é erguido e depois desce com certa tranquilidade.
Mas nas ondas curtas e abruptas do Mar de Azov, isso simplesmente não acontece. Antes que a embarcação consiga reagir a uma onda, já está sendo atingida impiedosamente pela próxima. Em vez de simplesmente avançar, essas ondas se erguem como verdadeiras paredes diante do barco, golpeando sem parar até ele se despedaçar. Esse tipo de onda é especialmente mortal para embarcações pequenas, como barcos de pesca ou lanchas. Há inúmeros casos de barcos desse tipo que viraram a apenas algumas dezenas de metros da costa. E mesmo embarcações maiores, quando pegas nesse tipo de situação, acabam simplesmente se partindo ao meio. Para quem mora nas áreas costeiras, as tempestades são uma ameaça constante. Em certos casos, ocorrem tempestades que geram a chamada maré de tempestade, em que o vento forte empurra a água do mar para dentro do continente, causando uma elevação súbita e violenta no nível da água. Isso pode inundar cidades inteiras e, em alguns casos, tirar vidas. Já o fenômeno contrário, quando a água do mar recua repentinamente, também é extremamente perigoso. Nessas situações, o mar pode recuar centenas de metros, às vezes vários quilômetros, deixando o fundo exposto. Em poucas horas, o nível da água pode baixar de 1 a 2 metros. Um recuo repentino desses pode ser fatal para banhistas desavisados, que são puxados para o mar aberto sem nem perceber. Esse tipo de corrente de retorno acontece com frequência, especialmente perto de bancos de areia e águas rasas. Nem mesmo nadadores experientes conseguem nadar contra esse tipo de corrente. Imagine tentar resistir a uma força que te arrasta mar adentro até 2 metros por segundo. O fundo do mar mostra os dentes. Se você achou que dava para caminhar tranquilamente pelo fundo seco do mar e sair catando conchinhas, está redondamente enganado. A verdade é que a maior parte do fundo do Mar de Azov é coberta por um lodo argiloso bem espesso. Basta dar um passo nesse terreno para perceber. Tirar o pé da lama é uma luta. Parece que a gente está andando num pântano que suga tudo para dentro. E o pior é que em certas áreas o solo é composto por lama ou areia encharcada, formando algo muito parecido com areia movediça, pronta para te engolir. Além disso, o lodo no Mar de Azov tem uma estrutura extremamente fina e dispersa, com partículas minúsculas. Isso é um problemão tanto para quem navega quanto para quem tenta nadar por ali. Como o mar é raso, qualquer tempestade faz com que o movimento da água chegue facilmente até o fundo, levantando o lodo e a argila acumulados. Com isso, essas partículas finíssimas de silt e argila se espalham na água, tornando a visibilidade praticamente nula. Como dá para imaginar, isso prejudica qualquer tipo de atividade subaquática. Mas o pior nem é a baixa visibilidade em si, é o fato de que ela atrapalha o funcionamento dos ecobatímetros, os sistemas acústicos de medição de profundidade. Como a fronteira entre a água e o fundo do mar fica turva, os equipamentos perdem precisão. Um erro nessas medições pode levar a interpretações completamente erradas da profundidade. E em áreas como rotas de navegação ou entrada de portos, esse tipo de erro pode ser fatal. Só que ainda isso é só parte do problema. O lodo que foi revolvido pela tempestade é carregado pelo vento e acaba se depositando nos pontos onde ele perde força. Resultado? Em poucas horas, o relevo do fundo do mar pode mudar completamente. Em um lugar onde ontem havia uma rota segura, hoje pode haver um banco de areia onde o navio encalha. E mesmo assim, ainda não acabou. As partículas de lodo suspensas na água desgastam hélices, lemes e outras peças, acelerando o desgaste físico. Além disso, esse lodo pode entrar no sistema de filtragem de água usada para resfriar o motor, provocando superaquecimento. Quando a tempestade se intensifica, o lodo não fica só na água. As partículas mais finas acabam sendo levadas pelo vento e formam uma névoa em forma de aerossol acima do mar. Essa névoa, uma mistura de sal e lama, reduz drasticamente a visibilidade sobre a superfície também. E como é de se esperar, com a visibilidade comprometida, aumenta os erros de navegação e as dificuldades para controlar a embarcação. O congelamento do Mar de Azov. Uma das ameaças mais reais do Mar de Azov é o congelamento durante o inverno. Esse fenômeno é extremamente incomum quando se trata de mares europeus. Não há nenhum outro mar na região que congele com a mesma frequência que o Azov.
Isso acontece por causa de uma combinação de fatores geográficos, climáticos e hidrológicos. Mas claro, o principal motivo é a profundidade rasa. Como a água é pouco profunda, ela perde calor rapidamente e pode congelar, mesmo com temperatura só um pouco abaixo de zero. Além disso, a água do Mar de Azov é muito mais doce do que a água do Mar Negro e muito mais ainda do que a do Mediterrâneo. Como você talvez saiba, quanto menos sal na água, mais fácil ela congela, ou seja, a temperatura de congelamento sobe. E o grande responsável por essa diluição são os muitos rios que desaguam no Azov, especialmente o Don e o Kuban. Com o clima continental em que a média do inverno varia entre -1 e -6 graus Celsius e pode chegar a 25 ou 30 graus Celsius negativos nos dias mais rigorosos, é raro passar um inverno em que o mar não congele quase por completo. As primeiras formações aparecem em dezembro, como o chamado gelo panqueca e blocos fixos grudados na costa. E entre fevereiro e início de março, forma-se uma camada completa de gelo. Nessa época, o gelo costuma ter de 20 a 40 centímetros de espessura, mas nos invernos mais severos pode chegar a 60 ou até 80 centímetros. Em áreas bem rasas, o mar pode congelar até o fundo, solidificando completamente. As correntes marítimas e o vento movimentam grandes massas de água e gelo, fazendo com que vastas planícies congeladas comecem a flutuar à deriva. Durante esse processo, o gelo se quebra várias vezes e os blocos se empurram uns contra os outros, formando elevações de gelo que chegam a vários metros de altura. Ver essa paisagem cercada por montes de gelo dá a impressão de estar no Ártico, né? Mas, na verdade, estamos nas margens temperadas do Mar de Azov. Por causa dessas condições tão duras no inverno, o Mar de Azov é um dos poucos da Europa onde, para navegar nessa época, é preciso contar com navios quebra-gelo. No inverno, o congelamento dos portos muitas vezes interrompe completamente a navegação e pode até causar danos às estruturas portuárias. Além disso, o gelo não representa perigo apenas para os navios, mas também para quem vive nas regiões costeiras. O gelo do Mar de Azov tem uma espessura extremamente irregular e é muito instável. Grandes blocos podem simplesmente se partir diante dos seus olhos em questão de minutos. Por isso, não são raros os acidentes em que pescadores que estavam em cima do gelo acabam sendo levados com ele para mar aberto. E em alguns casos, esses acidentes acabam custando vidas. É verdade que com o aquecimento global, os invernos congelados vêm se tornando mais curtos nos últimos anos. Com a estação fria ficando mais breve e as temperaturas subindo, o gelo também tem se formado mais fino. Em certos anos nem chega a nevar, e o gelo se acumula apenas na beirada do mar. Ainda assim, esse tipo de inverno ainda é exceção. O Mar de Azov continua sendo um dos mares mais congelados da Europa, onde ano após ano as condições lembram as do Círculo Polar Ártico. Agora me diga, depois de ouvir tudo isso, você acha que o Mar de Azov merece ser chamado de o mar mais perigoso do mundo? Mas antes de tirar uma conclusão, pare para pensar de novo. Como é que esse mar, que parece tão calmo à primeira vista, consegue ser tão traiçoeiro e tão violento? Talvez o Mar de Azov esteja apenas fingindo ser pacífico. No fundo, esse mar é o próprio paradoxo da natureza. A ameaça representada pela pouca profundidade, pela hidrologia complexa, pelo fundo lodoso que muda o relevo rapidamente e pelo clima instável, nada disso salta aos olhos. Só se revela quando investigamos a fundo. E se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio aqui no canal Pipa. Até lá!